Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos, te adoramos, Senhor. Tu és maravilhoso, meu Deus. Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Ensina-nos. Precisamos, Senhor, do Teu poder, da Tua graça. Enche-nos com Teu Santo Espírito, que possamos, Senhor, sair daqui repletos da Tua bênção, da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. As crianças vão descer? Vão ensaiar? Então, crianças, pode vir aqui na frente, vamos orar pelas crianças. Aleluia. Direcione sua mão para cá, vamos orar pelas crianças. Senhor amado, te louvo por essas crianças, Senhor. Te peço que Tu possa abençoar, que Tu possas proteger, que Tu possas guardar essas crianças todos os dias da vida delas, Senhor. Senhor, eu te peço que Tu possas abençoar os seus pais, que eles possam ensinar essas crianças nos Teus caminhos, que possam ser uma bênção, que essas crianças possam crescer e nunca se desviar dos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Muito bem, nesse mês de agosto, vamos continuar falando sobre personagens da Bíblia, pessoas da Bíblia. Eu gostaria de falar sobre uma pessoa hoje que não é muito falado, a gente não conhece muito a história dele, não se fala muito sobre ele. Então, abra sua Bíblia, por favor. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Vamos montar a história aqui. Jesus estava do outro lado do mar da Galileia, tinha ido para o outro lado, e agora Jesus estava voltando, cruzando o mar da Galileia, e chegando ali. Versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Eu gostaria de hoje falar sobre essa história, só que focando no ponto de vista desse homem chamado Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um dos principais da sinagoga. O que era a sinagoga, pastor? Tinha um templo central de Jerusalém, o templo que tinha os sacerdotes e toda a adoração no templo em Jerusalém, e nas cidades um pouco mais distantes tinham como se fossem congregações, sucursais do templo central, e eram chamados de sinagogas. E nessas sinagogas geralmente não tinham sacerdote. Quem tinha lá, quando não tinha sacerdote, quem cuidava dela eram os principais da sinagoga, que hoje na igreja seriam os presbíteros, que cuidavam da igreja que está nas congregações. Então Jairo era um desses que nós podemos chamar de presbítero, um dos principais da sinagoga, e ele estava lá. E ele, vendo que Jesus chegou, ele correu lá para se prostrar e adorar Jesus e pedir algo para ele. Versículo 23 fala sobre isso. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, ou seja, está quase morrendo. Rogo-te que venhas e impõe as mãos para que ela sare e viva. Jesus estava do outro lado. Jairo estava com a filha doente. Não sei quanto tempo que ela estava doente, só sei que ela estava muito mal. E Jairo, onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Está lá do outro lado da mar da Galileia. Meu Deus do céu, cadê Jesus, rapaz? Eu preciso que ele vá lá em casa para curar minha filha. E cadê? Então, Jesus, amanhã Jesus está vindo aí. Opa, então vamos lá. E ficaram esperando Jesus chegar. Não apenas ele, mas uma multidão, diz a Bíblia, que estavam ali esperando. Cadê Jesus? Eita, espera, cadê Jesus? E está vindo o barquinho lá. Será que é o barco de Jesus? É ele, está vindo. Ai, que bom que ele está vindo. Jesus está vindo aí. Minha filha está quase morrendo. Ai, meu Deus do céu, vem logo, Jesus. Por favor, vem. Quando Jesus chegou, ele se prostrou ao pé de Jesus. Jesus, por favor, Jesus. Jesus, minha filha está quase morrendo. Vem lá em casa, Senhor. Vem, coloca a sua mão na minha filha e ora, porque ela para que fique curada. Ele orou, ele pediu. Complicado. Um pai que está com o filho doente, quase morrendo. Quando é problema com a gente ainda vai, mas quando é problema com o filho nosso, quem é pai aqui sabe o que é isso. E filho fica doente quando? De manhã ou de noite? Na maioria das vezes.
Sempre de noite. Sempre de noite. Aí você chega, o filho está doente, a febre está subindo, está com a febre alta. Meu Deus do céu, agora vamos para a farmácia. E chega fachada a farmácia. Aí vamos para outra farmácia. Chega lá na farmácia, fechada também a farmácia. Como é que você fica? Tranquilo, amanhã a gente vai. Não, é assim? A gente fica aflito, fica doido. Meu Deus do céu. Aí chega, graças a Deus, achei uma farmácia aberta. Preciso de tal medicamento. Não tem, acabou. Rapaz, olha, pai que é pai, mãe que é mãe, vai a qualquer lugar. Só tem uma farmácia aberta daqui a 2 horas de distância. Eu vou lá buscar, né? Imagina Jairo, a filha doente, quase morrendo. Cadê Jesus? Está lá do outro lado do Mar da Galileia. Quando é que Jesus vem? Amanhã de manhã ele está aí. Cadê Jesus? Jesus, vem, Jesus. Quando eu chego, Jesus, por favor, Jesus, minha filha está doente. Vem, por favor, Jesus, vem na minha casa, eu preciso de ti. E quando você ora, você pede, Jesus faz o quê? Versículo 24. E foi com ele. Jairo pediu, Jesus, vem na minha casa, vem na minha família. E Jesus foi. Me faz lembrar daquele hino, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Lembra desse hino? Quando você pede, Jesus vem na minha casa, Jesus vem. Quando você convida, e Jesus está aqui hoje, o mesmo Jesus que estava lá com Jairo, Jesus está aqui hoje quando você convida Ele. Eu não sei qual o problema que está na sua família, qual o problema que está na sua casa, mas quando você convida Ele, entra na minha casa, Ele entra. Jesus é educado. Em Apocalipse fala, Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo, vamos ter um relacionamento de amizade. Jesus não invade a porta de ninguém, Jesus não mete vocês estão precisando de cura, estou aqui, cheguei. Não, Jesus não é assim. Ele espera ser convidado, quando você convida, ele vem. E ele foi e seguia uma grande multidão que o apertava. A multidão apertava Jesus. E Jesus andando, indo para onde? Para casa de Jairo. Bom, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, tinha uma hemorragia. Há 12 anos, versículo 26. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido, gastando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo pior. Que triste essa mulher. 12 anos com uma doença, 12 anos com uma hemorragia. Eu imagino que essa mulher era uma mulher fraca. Eu imagino que essa mulher era uma mulher triste, porque ela procurava a cura, pagava os médicos. Imagina a medicina de 2000 anos atrás, como é que era? Imagina, coitada dessa mulher. Se a Bíblia fala que ela sofreu muito nas mãos do médico, ela deve ter sofrido muito, coitada. A medicina precária como era. E pior, gastando tudo quanto tinha. Ela procurava um médico, não deu certo, procurava outro, não deu certo, procurava outro. Ela queria ser curada, precisava ser curada. Ela buscava como ser curada. Ela não ficava de braços cruzados esperando cair do céu, não. Ela ia atrás, gastava dinheiro, mas em vez de ficar melhor, pior ainda. E essa mulher, ela tinha uma doença, que era na lei de Moisés, tinha várias leis que eram de forma sanitária, para cuidar do sanitário do povo. E a mulher, quando estava no seu período menstrual, ela não podia ir a qualquer lugar, falar com qualquer gente, sentar em qualquer lugar. Ela tinha que ficar reclusa, esperando passar o seu período menstrual. E essa mulher já há 12 anos, eu não sei se ela era casada, se era solteira, como é que era a vida dela, conjugal ou amorosa, eu não sei, só sei que essa mulher estava padecendo já há 12 anos. Que triste, que triste. Em vez de melhorar, diz a Bíblia, que ela ficava ainda pior.
Versículo 27. Ouvindo falar de... alguém falou de Jesus para ela. Alguém falou que Jesus curava. Alguém falou que Jesus fazia milagre. Alguém contou para ela que Jesus era maravilhoso. Alguém falou para Jairo, e Jairo foi, procurou Jesus e chamou Jesus para a casa dele. Alguém falou para essa mulher, e essa mulher foi, ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas. Ela não veio por frente, porque, como eu disse, ela tinha uma doença, ela tinha doença, mas quando a mulher estava no período menstrual, ela tinha que ficar reclusa, esperando passar. Mas ela talvez tenha se disfarçado, se tampado, feito alguma coisa, e veio por detrás da multidão para ninguém vê-la, nem saber, só via passar, sem nem saber quem era, mas veio e tocou na veste. Por quê? Versículo 28 fala, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Acho que quando ela estava em casa, ouviu falar de Jesus, disse: ele cura, eu vou ser curada, mas eu nem preciso que ele me toque, nem preciso que ele ore por mim, nem preciso que ele fale nada, ele nem precisa me ver, mas se eu só tocar na veste dele, eu ficarei curada. Eu acho que ela saiu de casa pensando: se eu só tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. Eu só tocava, ficou curada. Quando ela viu aquela multidão, a multidão, não tem problema, eu vou me meter aqui no meio da multidão, por trás da multidão, porque se eu só tocar na roupa dele, eu ficarei curada. O culto não começa às 11 horas da manhã. O culto começa na sua casa. Quando você fala: eu vou sair de casa, eu vou tocar em Jesus hoje. Quando você sai de casa, eu falo: eu vou encontrar Jesus hoje, eu vou na casa de Deus, eu vou ter um encontro com Deus. Hoje Deus vai tocar na minha vida. O teu culto começa quando você está em casa ainda. Quando você vem para o culto dirigindo e fala: Senhor, fala comigo hoje, Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Quando você chega aqui na igreja, nem começou o culto ainda, você fala: ai Jesus, eu estou aqui, Senhor, já estou aqui, Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso de ti, Senhor. É assim que é o nosso culto. Essa mulher, antes de ser curada, já falava: olha, se eu só tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. Se eu só tocar, eu sei que eu vou ficar curada. E assim ela fez. E diz o versículo 29: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Ela tocou e na hora, tocou e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Ela sentiu, ela tocou e sentiu alguma coisa. Ela sentiu: estou diferente, eu estou curada, eu senti, eu estou curada. Ela sentiu, ela só tocou. E eu imagino como que foi. Eu imagino ela: dá licença, sai, dá licença. Jesus está lá, dá licença. Até que ela foi, tocou na roupa dele. E versículo 30: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, porque Jesus também sentiu, ela sentiu entrando nela, e disse: Jesus sentiu: opa, alguma coisa aqui. Voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas vestes? Vamos montar a história. Jesus estava andando, indo para a casa de Jairo. A mulher vai, toca na roupa dele. Ele para: quem me tocou? Quem tocou na minha roupa? Quem tocou? Jesus parou: quem me tocou? Quem foi? Quem foi? E agora? Versículo 31: e disse-lhe os seus discípulos: veja que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Jesus, fala sério, Jesus, está todo mundo apertado. Alguém aqui já foi de trem para Nova York na hora do rush? Ou já voltou de Nova York? Ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, no metrô? Rapaz, você nem precisa segurar em nada, você só entra e fica. É tanta gente ali te apertando que você nem precisa segurar. Está ali, ó, tranquilo. Imagina a multidão apertando Jesus, um monte de gente tocando nele. Jesus, olha, a multidão te aperta, você pergunta: quem te tocou? Uma pergunta aqui: quantas pessoas tocaram Jesus naquele dia? Encostaram em Jesus naquele dia? Um monte. Quantas delas ficaram curadas só porque encostou em Jesus?
Porque o negócio não é chegar perto de Jesus, o negócio é como você chega perto de Jesus. Na igreja vem um monte de gente. Um monte de gente pode vir na igreja, mas como você vem na igreja? Ah, pastor, eu fui na igreja e não aconteceu nada. Um monte de gente aqui tocou em Jesus e não aconteceu nada. O negócio não é tocar, o negócio não é chegar perto, o negócio não é vir. O negócio é como você vem, como você toca, o porquê, qual o motivo, qual o porquê você está aqui na igreja. De vez em quando eu pergunto isso: por que você veio na igreja hoje? Por quê? Você tem que ter um motivo, porque senão é só mais uma vez, é só mais uma pessoa que chegou ali e tocou em Jesus, e aí vai a multidão falando: eu toquei em Jesus, não aconteceu nada, rapaz. Olha, se desse Jesus aí, não aconteceu nada. Rapaz, fiquei esfregando nele, não aconteceu nada. Porque depende o porquê, o como, depende da sua fé. Essa mulher já veio de casa já pensando: se eu só tocar nele, nem precisa orar por mim, ele nem precisa tocar em mim, eu toco nele, na roupa dele. Depende de como você venha na igreja. Deus te toca, Deus te fala, Deus age na sua vida, o milagre vem. Muitas pessoas vêm na igreja, entram na igreja, passa o culto, vai embora, não aconteceu nada. Não aconteceu nada não. Depende de como você veio, por que você veio, a intenção do teu coração. Jesus parou e perguntou: quem me tocou? E aí versículo 32, e ele olhando ao redor para ver quem fizera isso. Já viu quando a pessoa está te olhando assim, te encara, está pensando em te encara, está pensando, você sabe que está falando contigo, sabe que está olhando para você. Jesus: quem me tocou aí? Quem me tocou? Quem me tocou aí? Quem foi que me tocou? Quem foi? E aí, por que Jesus fez isso? Será que ele queria condenar essa mulher? Será que ele queria dar uma bronca nessa mulher? Será que ele falou: minha filha, você nem me perguntou nada, você pegou? Será que Jesus estava querendo dar uma bronca nessa mulher? Vamos ver o porquê? Versículo 33. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Agora ela saiu do meio da multidão. Talvez ela queria pegar o milagre e ir embora. Ninguém precisa me ver, nem precisa saber que eu estou aqui, nem eu vim aqui, entrei na igreja, sentei lá atrás, antes de acabar o culto já fui embora, nem precisa saber que eu estou aqui, eu só quero minha bênção. Já viu aquela pessoa que só vem na igreja para receber a bênção? Só vem receber a bênção, ok, tá bom, legal, tem bênção aqui? Tem bênção, mas Jesus quer mais do que isso. Jesus quer mais, além de te dar a bênção, Ele quer mais. E ele falou: não, ele deu oportunidade para ela: eu quero mais, vem cá, cadê você? E ela foi, se prostrou e falou: Jesus, deixa eu te falar, tem 12 anos que aconteceu isso, eu fui em tal médico assim, e não deu certo, eu paguei tanto, eu fui em tal médico, e ela chorando e falando e tremendo, e imagina Jesus ali, assim. Porque Jesus não chamou ela para dar uma bronca nela, Jesus não chamou ela para dar uma dura, Jesus não chamou para confrontar. E nós vamos ver por que Jesus quis que ela falasse, e ela ali com medo e tremendo, e imagina Jesus: sim, minha filha, eu sei, eu lembro disso, eu vi isso daí, é verdade. Ela falando e Jesus ali junto com ela. Versículo 34, e ele disse, o que ele falou para ela? Filha, menina. Jesus estava indo para onde? Para a casa de Jairo, conhecer a família de Jairo, curar a filha de Jairo, porque Jesus é família. Jesus chama Deus de Pai, nos mostra Deus como Pai. Jesus é nosso irmão, e Jesus, Ele não quer que a mulher simplesmente venha, receba o milagre e sai correndo. Jesus não quer que você venha na igreja, receba o milagre e sai correndo. Não, Jesus quer te ter como família. Jesus quer te adotar como família dele, a família Emanuel, Deus conosco. Ele vai, chega para a mulher e fala: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. A mulher, quando tocou em Jesus, ela sentiu que tinha vindo virtude, ela sentiu que tinha sido curada. Só que agora Jesus falou para ela: filha,
Vá em paz, tua fé te salvou, e seja agora curada completamente desse seu mal. Meu filho, você sentiu a virtude vindo de mim, só que eu quero que você fique completamente curada. Vem cá, eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero que você me conheça, quero te chamar de filha. Ah, que lindo, né? Que lindo. Jesus estava indo para onde? Para casa de Jairo. Agora imagina o Jairo. A filha dele estava doente, quase morrendo. Já esperou Jesus chegar do outro lado do lago. Já esperou o barquinho de Jesus vir. Já se prostrou, adorou e graças a Deus conseguiu convencer Jesus para ir para a casa dele. Graças a Deus, Jairo agora estava feliz. Agora Jesus está indo comigo. Jesus está indo comigo. Ele vai curar minha filha, ele vai tocar na minha filha, ele vai curar. Aí Jesus fala: para todo mundo. Quem me tocou? Jesus, quem me tocou? Jesus, vamos para casa, vamos embora. O que te tocou? Não importa quem te tocou, não, Jesus, vamos embora, minha filha está doente. Não, para, Jairo. Jesus me tocou, alguém, quero saber quem me tocou. Jesus, não importa quem te tocou, já tem um monte de gente tocando aí, Jesus, tem uma multidão te tocando. Vamos ali em casa, Jesus, minha filha está doente, vem. Espera, Jairo, espera. Quem me tocou? E Jairo lá, meu Deus. Meu Deus do céu, Jesus, o que a mulher vai contar a história toda? 12 anos a mulher contando a história dela. Agora imagina a mulher contar 12 anos de história. E Jairo lá nervoso, meu Deus do céu, minha filha está morrendo, minha mulher está falando aí, chega logo, bora, vai. E Jesus lá tranquilo, ouvindo a história. Filha, é mesmo. Filha, tua fé te curou. E Jairo morrendo ali, meu Deus do céu. Sabe por que Jesus não se apressou para ir para a casa de Jairo? Porque Jesus, ele é o Senhor do tempo. Ele tem o tempo, está no controle de Jesus. Nada foge ao controle de Jesus. Ele é o Senhor do tempo. Jairo, para você está demorando, para mim está na hora certinha. Eu estou em cima da hora, direitinho. Quantas vezes nós queremos que Jesus faça logo? Jesus, estou orando há tanto tempo, já estou sofrendo há tanto tempo. Jesus, por favor, logo, Jesus, tá, eu vou, espera aí que eu vou, calma, eu estou indo para sua casa. E Jairo desesperado, só que a gente não vê Jairo falando, reclamando, puxando Jesus, mandando a mulher ficar calada. A gente não vê isso. Jairo, ele se submete ao controle de Jesus. Ele pediu que Jesus fosse na casa dele, Jesus falou sim, e Jairo se submete ao controle de Jesus. Por dentro, imagina que ele estava doido, explodindo ali para puxar Jesus logo para a casa dele, mas ele estava se submetendo ao controle de Jesus. Bom, e aí vem o versículo 35. Estando ele ainda falando com a mulher, Jesus ainda falando com a mulher: filha, tua fé te salvou, vai em paz, ser curado desse teu mal, vai, um beijinho e tal, que Deus te abençoe, tá? Feliz da vida. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Que balde d'água na cabeça. Que notícia, a pior notícia da vida de Jairo. Tudo que ele não queria ouvir: a sua filha está morta. Nem chateia mais o mestre. Acabou. Acabou, Jairo, acabou. Morreu. E quantas vezes na nossa vida nós pensamos que a coisa morreu? Pastor, o amor morreu, pastor. Já não tem mais amor, acabou, morreu. Acabou a situação. Pastor, o casamento morreu, pastor. Não tem mais casamento, não tem mais. Já há anos que a gente não vive bem, já há anos que a coisa não está bem. Morreu, pastor, não dá mais. Olha, pastor, nem oro mais para Jesus para isso daí. Documentação, pastor, eu sei que o advogado falou que é impossível. Morreu o meu caso, morreu a situação, pastor. Não tem mais o que fazer de imigração. O advogado falou que não tem jeito, morreu. Para que eu vou ficar pedindo, orando mais? Não adianta. E quantas coisas na nossa vida que a gente pensa que já morreu, que já acabou, que não tem mais jeito, e às vezes a gente até para de orar, a gente até deixa para lá, até a fé vai embora, porque para que eu vou orar mais para isso, Senhor? Não tem jeito,
não tem lei aberta, agora com imigração ainda, pastor, não adianta, morreu, acabou. Na minha casa, pastor, lá em casa, na família, meu filho, olha, aquele caso, pastor, meu filho já, caso perdido já morreu, já, deixa para lá, nem oro mais, porque ele já escolheu o caminho dele, ele já escolheu o caminho dela, e pronto, pastor, acabou, morreu. Para quem enfadar mais o mestre? Nem oro mais. Versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, antes de que Jairo falasse alguma coisa, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jairo, não tem medo não, crê somente. E Jesus está falando para você nessa manhã, assim como ele falou para Jairo naquele dia, ele está falando para você hoje: não tenha medo, só creia. Não tenha medo, só creia. Pastor, mas você não sabe como é que está a situação. Eu não sei, mas Jesus sabe. Ele está falando para você: não tenha medo, creia. Não tenha medo. Pastor, mas como é que vai ser aí no futuro? E como é que vai ser a história? Não tenha medo, só creia. Jesus está falando para você essa manhã: não tenha medo, crê somente. Só crê, fica quietinho, fica tranquilo. Eu sei que você não está entendendo nada, mas não tenha medo, creia somente. Eu sei que para você não tem situação, mas só creia. Eu sei que para você, olha, já chegou no fim do poço, acabou, não tem mais, mas não tenha medo, só creia. E eu creio que Jairo, quando ouviu aquela notícia, Jesus falou: não tem medo não, creia. Tá bom, Jesus, tá bom, eu vou crer. A situação, ele me fala que ela está morta, mas eu vou crer. Eu sei que não tem mais jeito, mas Jesus, tá, eu vou crer, Jesus. Eu vou, tá, vamos, mesmo assim, vamos lá em casa. Vamos, logo, lógico, Jairo, vamos, estou indo para a sua casa. Tá bom, Jesus. Só creia. Versículo 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Jesus chegando perto da casa de Pedro: multidão, peraí, vocês fiquem aqui, fica todo mundo aqui. Os outros apóstolos, 9, vocês ficam aqui, fiquem esperando aqui. Os apóstolos, cuidem para que a multidão, ninguém venha, vai só eu, Jairo, por favor, Pedro, Tiago, João, vem comigo aqui, vamos lá, vocês três. O resto fica aqui fora, por favor, que daqui a pouquinho eu volto. E versículo 38. E tendo chegado em casa o principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Imagina que era a família, que eram os vizinhos, que eram os amigos, que era pessoal em volta ali. Quando chegou, estava aquela choradeira, aquela coisa terrível, que a menina tinha morrido. Imagina que situação. Já foi algum velório que o pessoal está desesperado, chorando e se escabelando. Assim chegou lá, chegou aquele alvoroço e choravam muito. Versículo 39. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Jesus chegou para consolar a situação ali, falar para o pessoal, fica tranquilo, eu vou resolver isso daqui, a menina não está doente, não está morta não, ela está dormindo, fica tranquilo. E aí versículo 40 fala que e riam-se dele. Rapaz, o pessoal que estava chorando, Jesus falou que a menina não estava dormindo, estava morta, não estava morta, estava dormindo. Começaram a rir de Jesus, começaram a caçoar de Jesus, zombar de Jesus. O mesmo pessoal que estava chorando agora começou a rir de Jesus. Esse cara não sabe nada não. Esse cara está falando: a menina está morta, rapaz. Você não sabe que eu vi lá o pulso da garota, eu vi que não tem respiração, está morta, não tem batimento cardíaco, está morta. Esse cara não sabe nada. Começaram a rir de Jesus. Ele, porém, tendo-os feito sair. Imagina a situação. Monta comigo aqui a história. Jesus chega junto com Jairo. Jairo, não tema, crê somente. Chega em casa, aquele alvoroço, aquela choradeira, aquela coisa toda. Pessoal, fica tranquilo, a menina não está morta não, ela está só dormindo. Começaram a caçoar de Jesus, zoar de Jesus. Jesus falou: o quê? Todo mundo fora, vai embora, todo mundo. Não, mas vai embora todo mundo. Mas eu sou a avó da menina. Não, a avó também, vai embora. A tia, eu sou a madrinha, vai embora todo mundo, vai embora, bora. O Jairo, que isso, Jairo? Ele mandou embora, então vai embora. Jairo, você está me expulsando da tua casa? Eu estou. Mas Jairo, a menina está morta, minha neta, Jairo. A minha filha, vai embora, todo mundo, vai embora. Você já viu Jesus expulsando o pessoal de dentro de casa? Jesus expulsando o pessoal. Mas pastor, é isso? É.
Porque dependendo da situação, melhor só do que mal acompanhado. Para a coisa funcionar, às vezes você tem que expulsar algumas pessoas da sua vida. Para o milagre acontecer, às vezes você tem que tirar algumas pessoas da sua vida. Porque senão não vai atrapalhar em vez de ajudar. Tem pessoas muito bacanas que faz parte da família, que é muito amigo, que é muito legal, mas para o teu ministério vai atrapalhar. Jesus expulsando o pessoal de casa. Você já viu isso? Vai embora, todo mundo, vai embora. Não, mas pelo menos eu. Não, você também vai embora. Mas eu sou irmão do Jairo. O Jairo você vai deixar, Jairo? Jairo, vai lá. Ele está falando para ir embora, então vai embora, por favor. Jairo, que é isso, Jairo? Você está me expulsando da sua casa, Jairo. A minha filha, minha neta, a minha sobrinha, a minha enteada, a minha... Vai embora, todo mundo, vai embora. Jesus expulsou todo mundo. Riram-se dele, porém ele teve feito sair, tomou consigo o pai, a mãe e a menina, e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada, no quarto da menina. E agora imagina o Jairo, coração do pai, esperando Jesus, vamos lembrar da história, esperando Jesus chegar, esperando o barquinho chegar, de joelho, orando, pedindo, e aí, agora Jesus no meio do caminho, vai com ele, a mulher para o cara fica lá, bora, e chega lá, quando chega, vê a filha morta. Que cena triste para um pai, vê a filha já pálida, fria, literalmente desfalecida, morta. Que triste para um pai. Olhou aquela menina assim, que nem Marta e Maria falaram para Jesus: Jesus, se você tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Agora imagina o Jairo pensando: Jesus, se tu tivesse chegado minutos antes, minha filha não teria morrido. E agora o pai vê aquela menina deitada lá, que triste. Chegaram onde a menina estava deitada. Versículo 41. E tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Jesus não chegou, não fez uma oração, Jesus não jogou água, Jesus não deu pulinho, Jesus não rodopiou, Jesus não fez nada. Jesus chegou lá, pegou a menina pela mão e falou: menina, levanta-te. Talitá cumi, que naquela época eles falavam, nessa época eles falavam em hebraico, e Jesus falou em aramaico, era a língua regional ali. No livro de Marcos, por 2 vezes mostra Jesus falando na língua regional dele, que era o aramaico. Talitá cumi, ou Talitá cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. Versículo 42. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Eu imagino o Jairo olhando para mim: valeu a pena eu ter esperado ele lá no lago, valeu a pena eu ter prostrado e adorado, não me importando quem estava me olhando, não estava nem aí para ninguém. Eu queria que Jesus viesse, eu trouxe ele da minha casa, mesmo que demorou no meio do caminho, mas valeu a pena. Meu irmão e minha irmã, vai valer a pena. Vai valer a pena o que você faz na obra de Deus, vai valer a pena a fé que você tem, vai valer a pena você insistir na obra do Senhor, vai valer a pena. Aleluia! Quantas coisas na nossa caminhada de fé, na igreja, na sua família, no seu trabalho, financeiramente, na saúde, tanta coisa que a gente vai passando, mas no final vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu imagino ele olhando a filha andando assim. Eu sabia que ia dar certo, eu sabia que Jesus ia fazer um milagre, eu sabia que ia funcionar. Viu a menina andando, a menina tinha 12 anos, o mesmo tanto de vida que a menina tinha, era o mesmo tanto que a mulher tinha sofrido com a hemorragia. Os 12 anos, uau! E assombraram-se com grande espanto. Finalmente, versículo 43. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse. Olha, não fala isso daqui para ninguém,
porque já tem uma multidão lá fora me esperando. Se souber que eu ressuscitei a menina, aí que pronto, aí eu não vou conseguir nem andar. E ainda tem um monte de lugar para pregar, tem um monte de lugar para ir. Se eu souber disso daqui, gente, por favor, não conta nada para ninguém não. Depois que eu ressuscitar, vocês contam. Daqui a 2.000 anos, mais de 2.000 anos, vai ter um pessoal lá em Nur que eles vão saber disso daqui. Não se preocupa não, o pessoal vai saber, vai estar pela internet, vai estar tudo, todo mundo vai saber depois. Mas agora, não conta para ninguém não, senão vai atrapalhar meu ministério, vai atrapalhar minha caminhada, vai ser complicado andar por aí. Não fala para ninguém não. Falou expressamente que não soubesse ninguém e disse-lhes que desse de comer a menina. Jesus era crente mesmo. Acabou a história com comida. É maravilha, né? Acabou com comida, é crente mesmo. Coisa. Eu quero te falar que o mesmo Jesus que estava nessa história, Jesus está aqui hoje. O mesmo Jesus que curou aquela mulher e ressuscitou a filha de Lázaro, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. Eu não sei qual a sua necessidade, qual o seu problema, o que você precisa, mas eu conheço um Jesus que ressuscita até morto. Quando você pensa que já não tem mais jeito, para Jesus está só começando, que para Ele tem muito jeito. Eu gostaria de orar por você. Se você pudesse colocar de pé, por favor. Gostaria de orar por você. Porque esse Jesus está aqui e Ele quer ouvir a sua oração. Assim como a mulher do fluxo de sangue, você acha que Jesus não sabia quem era aquela mulher? Sabia. Será que Jesus não sabia da história dela? Sabia. Mas Jesus queria ouvir da boca dela, da própria boca, queria ouvir. Da mesma forma Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir você falar com Ele. Jesus, eu preciso disso. Jesus, eu preciso daquilo. Jesus, está difícil, tal, ser assim. Jesus quer ouvir você falar com Ele. E agora é o momento de você falar. Vamos falar com Ele? Senhor Jesus, te louvo, te adoro, Senhor. Muito obrigado, porque Tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus, Senhor do tempo. Tu és o Senhor da vida e da morte. Tu és o Senhor de toda enfermidade. Tu estás no domínio de tudo e de todos. Senhor, e aqui estamos em Tua presença. Aqui está, Senhor, meu irmão e minha irmã, cada um com o seu problema, com a sua dificuldade. Mas, Senhor, eu te peço que nesse dia Tu possas escutar a nossa oração. Nesse dia queremos tocar nas Suas vestes. Não apenas queremos tocar em Ti e sair correndo, mas queremos, Senhor, que o Senhor entre na nossa casa, entre na nossa família, muda a história, Senhor, transforma a nossa vida. Senhor, eu te peço por um milagre, Senhor. Um milagre, Senhor. Oh, meu Deus, tem tantas pessoas aqui, Senhor, precisando de um milagre Teu. E eu te peço, meu Senhor, que hoje seja o dia. Assim como Tu tocastes na mão daquela menina e falaste para levantar, imediatamente ela ficou curada. Assim como a mulher tocou nas suas vestes, imediatamente ela ficou curada. Senhor, eu te peço que hoje, imediatamente, Senhor, o meu irmão e minha irmã recebam um milagre. Não porque merecemos, mas pela Tua misericórdia, Senhor. Te rogamos, te pedimos. Entra na nossa casa, entra na nossa vida. Faça um milagre, Senhor. É que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Há poder nas Suas palavras. Amém? O poder da bênção e da maldição está na nossa língua. Homens, junto comigo. Que Deus abençoe minha esposa. Que Deus abençoe nossos filhos. Que Deus abençoe nossas finanças. E que com amor e sabedoria possa levar minha família mais perto de Deus. Amém? Agora as mulheres comigo. 1, 2, 3 e... Que Deus abençoe meu esposo, que Deus abençoe nossa casa e tudo que temos, que Deus abençoe nossa saúde, que Deus me dê sabedoria para edificar o nosso lar, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe muito, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.